Jeremias capítulo de número 27. Só os que encontraram digam amém. Amém. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor, esta palavra a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor, faze umas prisões e jugos, e pô-las sobre o teu pescoço, ou sobre o teu ombro, e envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada, em algumas versões a quem quero. E agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se serviram dele. Capítulo 28, versículo 1 em diante. E sucedeu no mesmo ano do princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4º, no mês 5º, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos do sacerdote e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta Ananias, o profeta aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, profeta: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizastes e torne a trazer aos utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro de Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim, antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra ruínas e guerras e mal e peste. O profeta que profetizar paz somente, quando se cumprir a palavra desse profeta, que será conhecido como aquele a quem o Senhor verdadeiramente o enviou. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passado dos 2 anos completos, e sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta foi tomado o seu caminho,
Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez de jugos de madeiras, ou em vez deles, fareis jugo de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas as nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servirão até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta Ananias: o profeta ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras, pelo que assim diz o Senhor: eis que lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. E você diz amém. Podeis assentar? Repita assim comigo: jugo de madeira, ou jugo de ferro? Você decide. Diga para quem está do seu lado, mesmo que ele não goste, diga: jugo de madeira, ou jugo de ferro? Você decide. Queridos irmãos, servos e servas do Senhor que estão nos ouvindo agora e nos vendo, existem coisas que Deus faz, que elas vão, não 90, não 99, mas 100% contra a lógica humana. Tem coisas que Deus faz que nós não entendemos pelas nossas limitações humanas. O profeta Jeremias é um dos profetas em que o Senhor o colocou em certas situações que na ótica humana não tinha explicação, e em contrapartida ele não questionava, ele não perguntava por quê, nem para quê, muito menos perguntava qual era a intenção, o propósito, simplesmente ele fazia. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que certa feita o Senhor falou para o profeta Jeremias: não case. A ordem era para ele não se, e diz também: nem tenha filhos. Certa feita o Senhor disse para ele: não entre em casas aonde há luto. Ok? Certa feita o Senhor disse para ele: não entre em casa aonde há festas. Ok? Certa feita o Senhor disse para ele: compra um cinto, coloca sobre a fenda da rocha. Ele comprou e colocou. Certa feita o Senhor disse para ele: vai lá e pega o cinto de volta. Ele foi e pegou. Certa feita o Senhor disse para ele: compra uma panela e leva ela perante a autoridade maior de Judá, quebra ela, e eu te direi o que deve falar. Não tinha explicação humana. Em nenhum desses acontecimentos o profeta disse: Senhor, por que não casar? Por que não ter filhos? Por que não ir em uma casa onde tem luto? Por que não ir em uma casa onde há festa? O que eu vou fazer com esse cinto? O que eu vou fazer com essa panela? Ele não questionava. Tudo que o Senhor mandava a ele fazer, ele fazia. Aí agora nós nos deparamos no capítulo de número 27, que a Bíblia diz claramente que no princípio do reinado do rei Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, fazei-lhe prisões e julgos e pô-lhe sobre o teu pescoço. Em outras palavras,
O Senhor disse para Jeremias: pega um jugo de madeira, Jeremias, coloca sobre o teu pescoço, sobre o teu ombro. O que era o jugo? O jugo é uma peça de madeira que ata os dois bois lado a lado para arar a terra. Quem conhece de plantação, quem conhece acerca de preparar o solo para plantar, sabe que na antiguidade era utilizado o jugo sobre os bois. Aquela peça de madeira que fica sobre o pescoço de um animal e ela pode traçar dois de uma vez, um boi ao lado do outro, imposta sobre o pescoço, impulsionada sobre o ombro. O Senhor disse: Jeremias, pega o jugo de madeira, coloca sobre o ombro, e tu vais apresentar-se perante as 5 nações que estão debaixo da autoridade de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E que 5 nações são estas? Versículo 3: envia-os ao rei de Edom, Moabe, os filhos de Amon, de Tiro e de Sidom. Essas 5 nações, esses 5 povos, sempre foram inimigos do povo da nação de Israel. Só que, contra a lógica humana, o Senhor coloca Nabucodonosor para governar sobre Babilônia. E não somente governar sobre Babilônia, as 5 nações, esses 5 povos, esses 5 reis, estavam debaixo da autoridade de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que no princípio do reinado do rei Zedequias, esses 5 reis enviam representantes, oficiais, para se encontrar com o rei Zedequias, para que eles criassem uma estratégia para enfrentar Nabucodonosor e o império de Babilônia. Para os irmãos terem uma noção, a Bíblia diz claramente que Jeremias tinha que se encontrar com eles e dizer para eles que paz não haveria, para avisar para eles que não era para eles contender contra Nabucodonosor, não era para eles criarem estratégias de guerra para se levantarem contra Nabucodonosor, porque era a vontade de Deus que o povo de Israel vivessem cativos pelo rei de Babilônia e levados cativos à Babilônia. E qual era a razão disso? A nação de Israel vivenciou uma época de muita fidelidade ao Senhor, de muita obediência ao Senhor, de muita reverência ao Senhor. Só que chega um determinado tempo em que o povo se corrompe e se entrega a uma idolatria. Em vez de erguerem altares ao Senhor, agora eles adoram aos deuses pagãos. O Senhor vinha alertando o povo, e agora o Senhor tem um propósito, tem um plano e um objetivo: permitir que Nabucodonosor levasse todo o povo de Jerusalém, de Judá, de Israel, cativos para a Babilônia. E nesse tempo em que nós acabamos de frisar aqui, o Senhor inicia a demonstrar o seu poder, quando Jeremias frisassem as suas palavras. Porque no versículo de número 4, ele diz assim: e lhes dará uma mensagem para seus senhores. Não entendi. O Senhor estava dizendo: Jeremias, tu vais se apresentar com um jugo de madeira sobre o pescoço,
perante os representantes dos reis dessas 5 nações, e você vai falar uma mensagem para que eles levem estas mensagens para os seus senhores, dizendo: assim diz o Senhor. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Amém. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos. Não entendi. Todas as vezes que o texto bíblico diz claramente Senhor dos exércitos, ele está deixando bem claro: eu deixei Nabucodonosor como o Senhor do exército de Babilônia. Eu deixei os reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro, de Sidom sobre eles, sobre o exército dessas nações. Só que digam para eles que quem está dando a ordenança é o Senhor dos exércitos. Não entendi, vou ter que aprofundar mais. Era o mesmo que o Senhor estivesse dizendo: 5 nações, 5 senhores de exércitos, mas eu sou o Senhor dos exércitos. Eu estou acima de tudo e de todos. Aí no versículo 5 ele confirma mais ainda, dizendo: eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra pelo meu grande poder, com o meu braço estendido, e os dou a quem eu quero, ou me agrada, ou lhe agrada. Não entendi. Ele estava dizendo mais ou menos o seguinte: quem fez os homens foi eu. Porque não foi só os homens que ele entregou nas mãos de Babilônia, também os animais. Então ele diz: eu criei o homem, eu criei os animais, com meu braço estendido, e eu estou a quem eu quero. Porque pela ótica humana, missionária Terezinha, alguém diria: como é que Deus pega o seu povo e coloca debaixo da autoridade do inimigo do seu povo? Como é que Deus coloca uma autoridade com poder de governar, de reinar, de presidir o próprio povo do Senhor, sendo que este rei, esta nação, é inimiga do povo de Deus? Aqui a gente entende que nem tudo é o diabo. Tem gente que às vezes diz: foi o cão que colocou Beltrano no poder, foi Satanás que colocou aquela praga para governar, para presidir, para reinar. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, às vezes Deus permite, para fazer o seu propósito cumprir, concretizar com o povo, porque o povo estava distante da vontade de Deus. Só que a permissão de Deus era: eles vão para lá, Jeremias. Só que você vai dizer para eles que eles vão casar, ter filhos, multiplicar. Os seus filhos darão esposos a eles, as suas filhas darão esposas a eles, e vice-versa. Vocês terão que multiplicar, porque vão para lá, para a Babilônia, mas no tempo certo eu os trarei de volta. Versículo 7: e todas as nações servirão a ele e ao seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra. Então eu entreguei, as nações servirão a ele, e depois que ele morrer, ao seu filho. Deus não estava falando o acontecimento de um mês, de um ano, de 2 anos, de 3 anos.
Já antecipo para você que este cativo aqui duraria 70 anos. Quantos anos? 70 anos. Não era 70 dias, 70 anos. Aí ele vai, sem questionar, sem perguntar o porquê, coloca o jugo sobre o pescoço e vai. Quando ele chega, a Bíblia diz que todos estavam reunidos ali perante os sacerdotes. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Capítulo 28. Quando é que ele chega? No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de... Para vocês terem uma noção, quem colocou Zedequias como rei de Judá foi nada mais, nada menos do que Nabucodonosor. Você está entendendo? Está pegando o mistério? Nas terras do povo de Deus, Deus dá autonomia, autoridade para o inimigo do povo de Deus colocar um camarada no poder de Judá. Que tempo foi esse? A Bíblia diz que foi no ano 4. Não precisa ser muito entendido para compreender. E era no início no início em que Zedequias estava reinando, porém, era no 4º ano. Em outras palavras, fazia-se 4 anos que estava reinando. A escrita ainda deixa mais comprovada qual era o mês. Qual era o mês? 5º mês. 5º mês é que mês nos dias de hoje? Mês de maio. O acontecimento se deu 4 anos em que Zedequias estava reinando, e aconteceu no mês 5. Que Ananias, olha a escrita do texto, este profeta Ananias aqui, não é aquele Ananias que profetizou, que foi na casa de Judas, colocar as mãos sobre o apóstolo Paulo, não é. Aquele era discípulo de Jesus, Ananias, com a letra A. Esse aqui, Ananias, com a letra inicial H. Quando Jeremias chega com o jugo sobre o pescoço, Ananias toma fala diante deles e diz: olha, haverá paz entre nós depois de 2 anos. É só 2 anos. O que vai acontecer? Eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, e foram levados para a Babilônia. Também a Jaconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os cativos de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor. Não entendi. Ele estava dizendo, em 2 anos, o Senhor disse que quebra o jugo do rei Nabucodonosor, do rei da Babilônia, e vai trazer de volta todos que foram levados cativos, inclusive os utensílios da casa do Senhor. Que utensílios eram esses? A arca da aliança, as taças de ouro e de prata, o candelabro. Vão trazer de volta para a casa do Senhor. Esta era a profecia de Ananias. Para vocês terem uma ideia, eles estão agora prestes, a qualquer momento ali, alguém bater na porta das casas, dos templos, e dizer: a partir de agora, todos nos acompanhem cativos. Para onde? Babilônia. E olha que não era a primeira vez que eles seriam levados para a Babilônia. Na primeira levada, na primeira vez
que o exército dos babilônios invadiu Judá, Jerusalém, eles levaram cativos uma partícula quando o rei Jeoaquim estava reinando. E nesta primeira leva, juntamente com o rei Jeoaquim, foi os nossos irmãos Sadraque, Mesaque, Abidnego e também junto com ele, Daniel. Na primeira levada, foram levados cativos. Na época que o rei Jeoaquim estava reinando, depois de um tempo eles voltam de novo, leva mais uma parte de cerca de 10.000 judeus, e quem reinava na época era o rei Joaquim, que teve este acontecimento amplo, vendo o povo sendo levado cativo juntamente com os utensílios da casa do Senhor. Agora isto está prestes a acontecer de novo. Só que naquele momento, quando Ananias termina de profetizar, o povo comemora, dizendo: agora eu vou ver meus parentes, agora eles vão retornar para casa, agora os utensílios do Senhor serão tragos de volta, para onde nunca deveria ter saído. Só que naquele instante a Bíblia diz que o profeta Jeremias toma a palavra naquele momento e começa a profetizar. Olha o que diz no versículo 5. Então falou Jeremias, o profeta Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor, e disse, pois, Jeremias o profeta, o que ele disse? Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizastes e torne a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os cativos da Babilônia a este lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todos. O profeta está falando, irmãos, com o jugo no seu pescoço. Os profetas que houve antes de mim e de ti, profetizaram guerras, profetizaram pestes, profetizaram justiça, mas agora tu estás profetizando paz, tu estás profetizando retorno para casa. Vamos ver depois do cumprimento, aí saberemos quem é que está profetizando a verdade e quem é que está profetizando a mentira. Aí a Bíblia diz no versículo 9, o profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra deste profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor na verdade envia. Aí Ananias, o profeta mentiroso, se levanta, pega uma pedra e quebra o jugo no pescoço do profeta Jeremias. Quando ele quebra o jugo do pescoço do profeta, naquele instante, ele ainda vem ousadamente dizendo, versículo de número 11, e falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos, e de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta foi tomando o seu caminho. Não sei, não entendi, não compreendi, vou te explicar. Quando ele termina de profetizar enganosamente, após quebrar o jugo do pescoço do profeta Jeremias, a Bíblia diz que imediatamente o profeta Jeremias se retira, ele toma o seu caminho. Em outras palavras, ele deixa o profeta mentindo e profetizando sozinho, mas quando ele se retira, veio a ele a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias o profeta quebrou o jugo de sobre o seu pescoço do profeta Jeremias, dizendo, vai e fala a Ananias dizendo, assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles
farei jugo de ferro. Parece tão simples, né? Parece tão simples. Madeira quebraste, agora farei jugos de ferro ou correntes. Em outras palavras, jugo de madeira representa submissão. Grave isso, você pode pesquisar. Jugos de madeira representa submissão e obediência. Vamos voltar para o mundo animal? Quem é que manda no momento do contratempo do trabalho? É quem está atrás dos bois, conduzindo os bois com jugo no pescoço? Ou é quem está com jugo no pescoço que conduz quem está no comando? Os bois se submetem ao seu senhor. Os bois obedecem quem os conduz. Os bois obedecem quem lhes dá a direção. É claro que o Senhor não está trazendo aqui uma questão dizendo que somos como bois, como animais, mas é a questão chamada submissão, obediência e fidelidade. O Senhor estava dizendo: eu estou dizendo para vocês irem com o rei de Babilônia a Babilônia pelo amor. Vá em paz, sem contender, sem brigar, sem questionar, sem fazer cara feia, sem fazer biquinho, sem ficar chateadinho, sem ficar mordidinho, sem ficar pelos cantinhos, sem dizer que vai parar, que vai desistir, porque não gostou da ordenança do Senhor. Mas já que vocês não querem ir desse jeito, já que quebrou o jugo de madeira, agora vai ser com jugo de ferro. Irmão, se você entender a profundidade disso aqui, por que eu disse no início, jugo de madeira ou jugo de ferro? Porque a gente precisamos entender que não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Temos o direito de dizer: Senhor, eu não vou, Senhor, eu não faço, Senhor, eu não quero, Senhor, é do meu jeito, Senhor, é da minha forma, Senhor. O Senhor diz: tudo bem, direito seu. Não quer jugo de madeira, não? Então toma jugo de ferro. Quebrar madeira é uma coisa, quebrar ferro é outra. Eu quero ver, você pega um pedaço de ferro e quebra ele no meio. Madeira se quebra, agora quebrar ferro, tá para nascer um homem nessa terra para quebrar ferro. Não entendi. O Senhor está dizendo: tu quer do teu jeito, é direito seu. Só que quando eu colocar o jugo de ferro, vai doer. Você vai sangrar. Você vai sofrer. E vai se lembrar das minhas terra de mistério. Você não quer ouvir a liderança, não? Você não quer ouvir o seu pastor, não? Você não quer ouvir a palavra, não? Você não quer dar ouvido aos ensinamentos, não? Você quer do seu jeito? É o direito seu. Nós temos o livre direito de escolha, livre-arbítrio. Tem formas que a gente aprende, irmão, em seguintes conceitos: ouvindo os aconselhamentos e ensinamentos, primeira forma. Segunda, vendo os erros dos outros e dizendo: meu Deus do céu, tem misericórdia dele e dela, Senhor, esse erro não vou cometer, Senhor. E tem a terceira, errando, sofrendo. Terra de mistério. Às vezes Deus permite a gente passar por umas coisas para a gente nunca mais
passar nem beirando elas. Mas o problema é que tem gente que quer ver até onde dá. Você está entendendo? Tem tudo para dar certo, tem tudo para crescer, tem tudo para vencer, tem tudo para prosperar, tem tudo para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas não quer fazer do jeito do Senhor. Escolhem jugos de ferro. Vocês estão vendo o cenário que a nação brasileira está vivendo? Hã? A solução está onde, irmãos? É só Ele que pode mudar. Você está pensando que o inimigo está colocando, o inimigo que fez, é permissão de Deus. Porque os homens estão se corrompendo, os homens estão se contaminando, os homens vão para Sapucaí, fazem a apresentação de Satanás arrastando Cristo, os homens estão barganhando contra Deus, se vendendo, se prostituindo, se corrompendo, se doando, estão piores do que nos dias de Noé, casando-se, dando-se em casamento. São homens que Deus criou. Ele diz aqui, eu os criei. E na geração de hoje, tem homens e mulheres que Deus criou, dizendo, eu sou um cachorro. Eu sou um pet. Pesquisa lá que você vai ver. Sendo levados pela coleira para outros homens e batendo com o chicotinho, e ele com a linguinha de fora balançando o rabo, de uau, 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 e o mestre olhando de cima para baixo. Toma vergonha na cara, rapaz. Eu te criei homem, eu te criei mulher com meu braço forte. Já que vocês não querem jugo de madeira, eu vou colocar jugo de ferro para vocês. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, me mostrou, missionária Terezinha, meu coração sangrou, porque eu queria dizer para os irmãos aqui nessa noite, que daqui para frente vai ter paz, que as coisas vão melhorar, que tem vitória chegando, mas não é o que Deus está falando nessa noite. A situação vai se estreitar, vai haver perseguições como nunca houve antes, vamos padecer coisas que nunca padecemos, mas tem um porém, o dono da obra, o dono da humanidade, o Criador de tudo, não vai desamparar aqueles que forem fiéis a Ele. Eu não estou pregando isso aqui para você ficar com medo não, irmã, para você despertar. O mundo pode ficar de cabeça para baixo, pode vir a crise das crises, que ainda assim, se nós mantermos a fidelidade com Deus, nós vamos prosperar como nunca em tempos de crise. Em tempos de crise. Quer uma prova disso? Lembra da pandemia? Nunca prosperamos a igreja aqui como na pandemia. Nunca entregamos tantas cestas básicas quanto nos dias da pandemia. Não deixamos o aluguel da igreja atrasar um dia, porque os irmãos batiam nessa porta aqui, ó, parecido bandido, entrava, dobrava o joelho aqui, Senhor, te agradeço, deixava o dízimo e a oferta e ia embora, e Deus ia abençoando, e Deus ia sustentando, e Deus ia suprindo, e Deus cuidou de todos os detalhes, porque nós nos mantemos firmados em Deus. Agora, quem tem que temer, tremer, é quem está desconcertado diante de Deus. Pode colocar nossa cabeça na forca, irmãos. Deus cuida de todos os detalhes. O globo terrestre está a poucos dias de presenciar o agir de Deus sobre a humanidade, o braço forte do grande eu sou, porque é Ele quem governa, é Ele quem preside, é Ele quem controla, é Ele quem domina. Vamos para a Bíblia, eu estou pregando a Bíblia aqui. Abra aí comigo a sua Bíblia, eu vou lhe provar. Daniel capítulo 2. Tempos depois do acontecimento que nós lemos aqui, porque Daniel já estava lá em Babilônia. Daniel capítulo 2.
versículo 37. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor, Pai. Delamante o queroman delamas. Vamos ler o 32, acompanha aí. A Bíblia diz que o rei tinha tido um sonho missionário, mas não entendia. Aí quem ele chama para interpretar? O Dani. O Daniel, que estava cativo já em Babilônia. Aí no 32 diz assim: a cabeça daquela estátua que ele viu era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. Aí no 36 diz: este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Olha o que diz: tu, ó rei, és rei. Imagina quem estava lá presente. Imagina quem estava lá presente, irmã Renata, irmão Wesley. Como é que é? Que isso, João? O quê? O Daniel diz que ele é rei de reis. Que negócio é esse? Eu concordo com o Daniel. Porque o rei aqui na escrita é rei, olha a escrita, de. Existe uma diferença entre rei de reis e rei dos. Tu és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade, e onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e as aves do céu, ele tos entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Não entendi, vou lhe explicar. Daniel estava dizendo: a estátua que tu vistes, tu és a cabeça de ouro. Lembra que o Senhor deu a ele autoridade sobre todos os homens e todos os animais. Lembra que o Senhor colocou sobre ele, perante ele tendo autoridade sobre todas as nações. Daniel estava dizendo: não esqueça, rei, que tu és rei de reis. Tem os nossos irmãos na fé aí, não sei se é os católicos, que tem uma tradição aí que dia de reis, né? Eles têm dia de reis, nós tem todos os dias do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se o rei de Babilônia estava sobre nações, sobre homens e animais, nós servimos a um Deus que está sobre todos e sobre todas as nações e sobre todos os povos. Por isso ele é testificado, reconhecido como o Rei dos Reis e Senhor dos. Se outros países temem o presidente da Coreia do Norte,
que é o comandante das Forças Armadas coreanas, que é o comandante do exército da Coreia. Porque se muitos temem o comandante dos exércitos da China, os exércitos de Cuba, os exércitos de Rússia, e seja de qual nação, de qual país for, não se esqueça que existe o Senhor dos senhores, mas também existe o Senhor dos exércitos. O Senhor dos. Se eles ameaçam o continente, a Europa, se eles ameaçam os países vizinhos, dizendo que tem bombas atômicas, que é capaz de acabar com o país inteiro, não podem se esquecer que nós servimos a um Deus todo-poderoso, que colocou apenas uma família simples e pequena dentro de uma arca, e um casal de toda espécie de animais e de aves, e mandou um dilúvio sobre a terra, que varreu toda a humanidade, que varreu todo o globo terrestre, apenas com água. Imagina se ele decidir abrir as comportas dos céus ou da terra e mandar fogo sobre este globo terrestre e acabar com a humanidade. Por isso, certa feita, a palavra diz: não tem mais o homem que mata a carne, que mata o corpo físico, mas não pode matar a alma do homem e nem lançá-lo no inferno. Mas temei antes o grande eu sou, o Cordeiro de Deus, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que tem poder tanto para matar o corpo, quanto para conduzir a alma ao inferno e ao sofrimento eterno. Nós não estamos desamparados. Nós não servimos a um Deus morto. Ele não está pregado no madeiro. Ele não está estampado, pregado na cruzinha do crucifixo, não. Ele não está ali naquele quadro bem pintado por artistas reconhecidos e de nomes, dizendo: esta imagem aqui é do mestre, esta foto aqui é do próprio Jesus. Ele não é aquele que a gente vê nos filmes, aí no qual mostra a história dos acontecimentos bíblicos, aquele homem alto, de cabelos compridos, de olhos verdes ou de olhos azuis. Não, porque a Bíblia diz que aqui nesta terra nenhum homem conseguiu ver a face do grande eu sou, porque ele mesmo falou: no dia que vires a minha face morrerás. Mas vai chegar, está para chegar, está bem perto o grande dia que a gente vai ver ele face a face. Nós vamos se assentar com ele na mesa. A Bíblia diz que naquele dia ele vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima. Lá não haverá pranto, não haverá luto, não haverá tristeza, não haverá dor. Vai ser só alegria, vai ser só alegria. Quem acredita que vai para lá, no espaço de um minuto, levante a mão para o céu e adore ao grande Deus nesta noite. Elamanto tamene calabashunda remicante lebashurimicantan terebacalaba. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Vamos finalizar. Aí no versículo 15 do capítulo 28, o profeta Jeremias diz para Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em o quê? Mentiras. É só 2 anos, viu, gente? 2 anos todo mundo para casa, utensílios devolvidos. Mentira! Mentira! E a história nos dias de hoje se essa semana eu liguei a TV e está lá o terremoto na Rússia, alerta de tsunami na China, no Japão. O mar do litoral brasileiro entra em alerta, ondas agitadas. Aí o povo olha e diz: é nada esse aquecimento global, coisa nenhuma.
Sabe o que é isso? É a profeta natureza profetizando. É a profeta natureza gemendo. Irmãos. Porque os que se dizem profetas nos dias da atualidade só quer profetizar chave de carro, CPF, RG, identidade. Não profetizam a verdade. Enganam e estão sendo enganados. Versículo 16: pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei sobre a face da terra. E este ano, quando? Eita, profecia profunda, hein? Já pensou? O caba dizer assim: este ano tu vai rebentar, tu vai crescer como nunca. É uma coisa. Agora o caba escutar: este ano morrerás. Meu irmão, aí o negócio é estreito. E sabe por que vai morrer, Ananias? Porque você... Aí tem gente que pensa que pecado é só adultério, fornicação. Mentir é um pecado gravíssimo. Você mentiu para o povo, Ananias. Esses profetas que andam mentindo de igreja em igreja, eu quero ver no dia da prestação de contas, quando tiver frente a frente com o noivo, com o dono da igreja, qual explicação vão dar? Esses crentes, entre aspas, que andam mentindo dia após dia, enganando e sendo enganado, com mentirinhas simplificadas e disfarçadas para maciar o seu ego e para disfarçar as suas irresponsabilidades com Deus e com sua obra. Vai chegar o dia que vai dar de frente com o papai. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. A verdade nada além da verdade. Morrerás este ano, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. Versículo 17. Foi tão rápido, né? E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano. Ele morreu em que ano? No mesmo ano. Em que mês? Ele disse que era 2 anos que o jugo seria quebrado e o povo libertado, os utensílios de volta. Lembra na escrita do início do texto? Que mês foi a conversa? No mês de maio. Quando foi no mês de 2 meses depois? Quando que foi? Maio, né? Junho, no mês de férias. Ananias, bateu a arbutina. 2 meses depois, ele morre. Aí o povo olha e diz: verdadeiramente, Deus não falava através da boca deste profeta. Este não era quem ele dizia ser. 70 anos depois. Lembre-se que nem toda profecia se cumpre 2 meses depois, viu? Lembre-se que nem toda profecia se cumpre no mesmo ano.
Que às vezes a gente recebe uma profecia que a gente não gosta, que a gente não quer esperar, e aí vai passando e a gente fala, é mentira, né? Nem cumpriu, nem aconteceu. Calma. 70 anos depois, está na hora do povo voltar do cativeiro para casa. Lembra quando o salmista expressa? Nós éramos como os que sonham. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Vocês estão alegres por quê, rapaz? O que aconteceu? Rapaz, tu não sabe, não. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aí em seguida a missionária Terezinha, são os próprios inimigos que tomam a fala e diz, grandes coisas fez o Senhor a estes. Permaneçam firmados em Cristo, não saia da posição. Permaneçam no caminho da fidelidade, da obediência, da submissão, da reverência, do compromisso com as coisas de Deus. Por quê, bispo? Porque nesta época aqui, neste tempo, o povo voltou para a sua terra natal. Que terra natal? Israel, Jerusalém, Judá. Mas nos dias da atualidade, já que é para ir para casa, para onde é que a gente vai? Já sei, lá para o sovaco da Ema, aonde o João mora, né? Já sei, lá para o Totalville, quando terminar o culto, onde André mora. Já sei, voltar para casa, lá para a Baia, onde os carroceiros estão lá, ó. Desse jeito. Já sei, voltar lá para o Pedregal, lá para o condomínio de pedras preciosas. Não é assim? Não é essa casa que a gente vai voltar. Está chegando a hora da gente voltar para casa lá na cidade santa. Como é que eu sei que existe, bispo? João viu. João viu a cidade. E ele ainda testificou dizendo, a cidade é de ouro. É de ouro puro. Os muros são de cristais reluzentes. O piso não é banhado. O piso não é de porcelanato. O piso não é de madeira. Ramanto te calabachandarai. A gente vai passear nas ruas de ouro e de cristal. Se a gente quiser ir para a praça, a Bíblia diz que a praça também é de ouro puro. Aonde está lá o rio da vida, a fonte. Ei, queridos, é para lá que a gente vai. Então suporta. Tem momentos que a gente geme, a gente sangra. Tem momentos que a gente fica sem força. Tem momentos que a gente entra em desespero. Tem momentos que a gente não entende. Mas não é para entender, não é para compreender. É para aceitar o propósito de Deus. Porque a vontade de Deus é melhor do que a minha, do que a sua, do que a nossa vontade. Tem dias que você vê o dia clarear em preocupações, angustiada, aflita, o sono não vem, deita de um lado para o outro, ainda está escuro, e quando o dia amanhece, você diz, Senhor, o dia amanheceu e as coisas não mudaram, eu não vejo as coisas fluindo, parece que acabou para mim. Não te preocupa, porque está chegando o dia, está chegando a hora da gente voltar para casa, e lá onde a gente vai morar, não vai necessitar de energia, não vai necessitar de luz para clarear a cidade, porque a própria glória do Senhor a iluminará. Você pode ser profeta nessa noite, pelo menos para 2 pessoas, dizer para ele e para ela, suporta o jugo de madeira. Obediência é o caminho, submissão é o caminho. Um crente sem jugo de madeira é como um carro sem motorista. Um crente sem jugo de madeira
é como ônibus sem motorista para conduzir. Um crente sem o jugo de madeira é como alguém montada em uma bicicleta descendo na ladeira sem freio para parar. Um crente sem o jugo de madeira é como uma lamparina apagada, sem brilho, sem iluminação para ampliar. Um crente sem jugo de madeira é um corpo físico sem os pés para se locomover. O homem ou a mulher de Deus sem o jugo de madeira é como uma bateria sem baquetas e sem tocador para tocar. O homem ou a mulher sem o jugo de madeira é como essas taças lindas, mas sem o cálice. O homem ou a mulher sem o jugo de madeira é como um crente que está diante de Deus, mas não faz a diferença diante do seu Deus. Um crente, um homem e uma mulher sem o jugo de madeira é como um avião voando pelos ares sem o seu piloto e o seu copiloto. Mas o homem e uma mulher de Deus com o jugo de madeira, ele segue na direção que Deus lhe dá. Ele permanece no caminho, ele obedece a palavra, ele firma na palavra, ele não descia nem para a esquerda nem para a direita, ele fica no caminho. Ele compreende que tem momentos que Deus vai nos abraçar, que Deus vai nos dizer eu te amo, mas vai ter momentos que Deus vai dizer conserta-te, santifica, renuncia, limpa-se, lava-se. É tempo de santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Eu finalizo a mensagem dessa noite, eu não vou me estender, dizendo para mim, dizendo para vocês que estão no templo, os que estão sendo alcançados por esta palavra, a solução para este mundo, a solução para o nosso país, só encontraremos em Jesus. Eu deixo essa mensagem aos quatro cantos da terra. Assim diz o Senhor: se o povo, se as nações que me chamam pelo nome se arrepender de seus pecados, se humilhar perante mim e deixar os maus caminhos e os maus comportamentos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. A terra está doente, os homens estão doentes, porque estão se corrompendo, estão se manchando. Mas se houver um arrependimento genuíno, se a igreja se dobrar, se a igreja orar, Deus vai responder com justiça lá do céu. Lembre-se, não confunda justiça com paz. Às vezes Deus permite guerra para que haja justiça. O que for preciso ser, assim será. É o que Deus propositou para nossas vidas, preparou para as nossas vidas, que vai acontecer. Agora, a mesma palavra que o motorista de um ônibus diz para os passageiros do ônibus de viagem, eu digo para vocês: aperte os cintos. Não é um avião, não vamos decolar, mas a viagem começa agora. Uma certeza é, a garantia é que o ônibus saiu do lugar, mas a incerteza é se todos vão chegar até o objetivo final. Por que a comparação? Porque o ônibus é assim. Às vezes no meio do caminho alguém aperta o botão e diz: eu quero descer. Você está entendendo? No meio do caminho alguém diz: não, eu vou ficar por aqui, não vai até o final. Mas nem seja por isso. Se eu como pastor até, eu dizer: eu motorista, eu quero descer, ele vai abrir a porta e eu vou descer. Mas o ônibus não vai parar. Por quê? Porque na próxima parada, enquanto alguém desce, enquanto alguém desce, outro sobe. É assim, uma obra de Deus não para. Por isso que ele disse: aquele
aquele que perseverar até o fim será salvo. Vocês podem dizer amém? Amém. Vocês decidem: jugo de madeira ou jugo de ferro? Vou intensificar mais uma vez para não ficar ninguém confundido. Eu não sou animal para ter jugo de madeira, porque tem gente que é ignorante. Vou repetir para você: jugo de madeira tipifica obediência, submissão, fidelidade. Jugo de ferro, sofrimento, dor, percas. Olha, escravidão. Escravidão. Leilane contou o testemunho dela aqui, não foi, Leilane? Saiu da presença, foi quantos dias? 3 dias ela viu tudo destruir. 3 dias. Deus permite para mostrar que não vale. Que às vezes a gente eu estou perdendo, está nada, irmão. Está nada. Mas eu estou aqui numa luta tão grande, irmão. Não existe vitória sem luta. A diferença é que Deus está conosco. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Finalizando, 70 anos depois, o povo voltou para casa. Não foi 2 anos, não foi 2 meses. 70 anos depois, segundo a palavra do Senhor.